Atenção, o Ministério Público Estadual entra com ação nesta quinta-feira para pedir a interdição do Teatro Tobias Barreto em virtude da falta do atestado de regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do nosso estado. Luciana Góes, claro, tem detalhes, prevenção é tudo. E aliás, né, Luciana, digamos assim, cá entre nós, é providencial essa interferência, essa intervenção do Ministério Público, inclusive para a nossa própria segurança, para a integridade física. Eu que costumeiramente frequento esse teatro tão bacana, tão bonito. Bem-vinda, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso, na verdade, nem deveria acontecer, né? Isso é um pedido básico, realmente, que é a segurança de quem trabalha e de quem vai para o teatro curtir atrás de sua programação cultural. E veja só, essa é uma ação antiga, de 2014, quando o Ministério Público Estadual já identificou irregularidades. Então, o Estado lá atrás regularizou, mas há quase 2 anos a situação voltou a acontecer. Estou ao lado da promotora de justiça, Elza Missano. Promotora, uma boa tarde para a senhora. Primeiro, para que a gente possa entender esse percurso, né? Começou lá atrás, mas até hoje ainda é um problema identificável. Boa tarde ao Sérgio, boa tarde a todos os telespectadores. De fato, é uma ação antiga. O Ministério Público conseguiu que fosse formalizado o projeto de combate a incêndio e pânico do teatro, que é muito antigo também, né? Só que em 2022 se conseguiu esse atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. Mas de lá para cá, esse atestado de regularidade, ele foi válido até novembro de 2022 e de lá para cá o Ministério Público vem tentando, com o cumprimento de sentença daquilo que foi determinado pela autoridade julgadora, fazer esse atestado, ou seja, que o Estado consiga esse atestado de regularidade do Teatro Tobias Barreto, que é de suma importância, porque o atestado de regularidade, ele comprova que o projeto de combate a incêndio e pânico, ele foi cumprido nos mínimos detalhes, ou seja, de que o teatro, a casa de espetáculo, né, a habitação, ela possui todos os preventivos necessários de combate a incêndio e pânico. Então, é um requisito fundamental. Por isso, o Ministério Público realmente não teve outra alternativa. Nós esperamos que, nesse interregno temporal, até que haja o pronunciamento judicial, porque é um pedido do Ministério Público, nós temos que fazer a nossa parte. A preocupação do Ministério Público, como você muito bem disse, é com a segurança dos nossos consumidores, daqueles que frequentam e que trabalham no próprio estabelecimento. Pois é, entre as irregularidades, né, que foram encontradas nessa fiscalização, quais a gente pode apontar? O Corpo de Bombeiros, ele aponta na sua última vistoria, que foi feita no começo do ano, algumas inadequações, como extintores com algumas dificuldades, ausência de sinalização de abandono, material antiderrapante, as saídas de emergência, que é a sinalização das áreas de fuga, além de outras tantas questões técnicas que o Corpo de Bombeiros, com a sua equipe, estabeleceu ali naquele procedimento de vistoria. E o mais importante, nos autos também consta um relatório da própria CEOP, um relatório que provavelmente deve ter sido formalizado pelo Estado, em solicitação do Estado, onde há também a confirmação daquilo que o bombeiro já havia falado anteriormente. Ou seja, por todos os cantos a gente ainda encontra essas inadequações e é uma responsabilidade muito grande que o Ministério Público tenta, com essa medida, né, e vamos aguardar aí a decisão judicial, solucionar da melhor forma possível para que o teatro seja entregue à população de Aracaju, mas com segurança, para garantir aí que nenhum consumidor sofra um dano à sua incolumidade física ou até mesmo ao próprio patrimônio do Estado, patrimônio da população. Promotora, era sobre isso que eu ia perguntar, né? Quais são os próximos passos a partir de agora, né? Porque o Ministério Público apresenta esse problema, mas a Justiça é quem vai decidir? Isso, exatamente. O Ministério Público, ele é autor de uma ação civil pública, né? O Ministério Público, ele existe justamente para salvaguardar esses direitos, esses interesses que são tão importantes para a sociedade. Então, nós ajuizamos a ação civil pública, a ação foi julgada procedente, transitou em julgado, não cabe mais recurso, houve uma decisão para que houvesse o projeto de combate a incêndio e pânico, a execução do projeto, o atestado de regularidade, e como não se conseguiu, então o Ministério Público entrou com a execução, que é um cumprimento de sentença. Então, nesse cumprimento de sentença, como até agora não foi possível se chegar ao contexto de cumprimento integral daquilo que foi pedido e determinado pela autoridade judicial,
Então, o Ministério Público solicitou que fossem adotadas medidas alternativas que substituam esse resultado final, pelo menos até a apresentação de um projeto de combate a incêndio, ou melhor, até o atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, o teatro ele pode permanecer funcionando ou realmente tem que interditar e não pode, tem que cancelar os eventos? Então, o pedido do Ministério Público com esse pedido de interdição é para que sejam suspensas todos os eventos, sejam públicos, privados, para pagantes ou não pagantes, né? Mas, evidentemente, é o que a gente, você muito bem esclareceu. Trata-se de uma ação judicial, onde o Ministério Público é o autor. Então, o Ministério Público pede por cautela, por segurança, né? Essa é a função do Ministério Público, é fazer a prevenção para que nada venha acontecer à população. Você imagine se, por uma eventualidade, houver um sinistro e o teatro esteja cheio e a gente tem aí, vamos supor, um incêndio de grandes proporções e a responsabilidade. Então, essa é a preocupação do Ministério Público. Então, esse é um pedido que foi feito, mas, como você muito bem disse, depende agora da apreciação judicial e pode até ser, e assim nós esperamos, o Ministério Público espera, que a adoção dessas práticas sejam realizadas para que o Estado consiga esse atestado de irregularidade o quanto antes, para que o teatro possa continuar com tranquilidade, funcionando, mas sempre garantindo a segurança da população. Por enquanto, não muda nada até ocorrer a decisão judicial. Eu agradeço, viu, promotora? E é isso, Sérgio, é isso que todos nós esperamos, né? Que haja essa regularização para garantir a integridade de quem vai ao teatro, vai ali para curtir, para se programar, para ter realmente conhecimento cultural. E quem está ali trabalhando também, né? A gente precisa da segurança de todos. Volto com você. Perfeitamente, chama-se prevenção. Aí se evita uma tragédia que lamentavelmente possa vir a ocorrer e a admiração inconteste e incondicional ao trabalho do Ministério Público. Por gentileza, cumprimente a doutora Elza Missano por mim. Trabalho maravilhoso. Muito obrigado, Luciana, promotora Elza também, muito obrigado. E o mais importante é a gente entender isso. Esse é o trabalho. E assim eu penso com relação à própria administração do teatro. Opa, muito bem, é claro, pois não, vamos ver isso sim. Esse é o trabalho bem feito. Nós precisamos alertar com relação ao que possa acontecer e vamos resolver isso sem piti, sem estresse, sem problema nenhum. Tá certo, pronto, acabou. São 12h24 e acontece nesse momento, aliás, 12h24, na Procuradoria-Geral do Estado, uma reunião com o presidente da FUNCAP, você está vendo pelas imagens aí, o Gustavo Paixão, o comandante do Corpo de Bombeiros, Fábio Cardoso, e do Procurador-Geral do Estado, Dr. Carlos Pina Júnior. Tranquilo. E demais representantes dos órgãos sobre a regularização do Teatro Tobias Barreto. Quem dera sempre fosse assim. Fosse sempre com antecedência qualquer tipo de problema. A informação que recebemos é que ao final dessa reunião teremos atualizações sobre o caso que serão repassadas para nós e nós teremos o prazer de passar para vocês. Eu próprio sou um frequentador contumaz, assíduo do Teatro Tobias Barreto. O quê? Eu quero que despenque um negócio lá em cima de mim? Eu quero o quê? Que de repente aconteça algum problema, você vai pegar extintor de incêndio e não funciona? Claro que é legal, claro que é bom. E todo gestor sério agradece e aplaude. Muito bem. Tem regularidade? Tem. A gente vai regularizar, a gente vai resolver sem problema nenhum. Isso é gente séria. Não tem erro. 12h25 é tempo.